Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. Arrumei um tempinho aí e trouxe mais uma correção para a UniOeste. É um artigo de opinião sobre o tema intolerância religiosa, o crime mascarado pela fé, tá? Então vamos lá. O filho colocou como título Intolerante Indiferença. E aí fez aí uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento, 2 e conclusão. O que eu oriento que você faça, né? Para que o seu parágrafo não fique tão extenso, você pode desmembrá-lo, tá? O artigo de opinião, ele não tem uma regra engessada que diz, você tem que fazer em 4 parágrafos, em 5 parágrafos, em 6 parágrafos. O ideal é que em cada um você desenvolva o seu argumento. Então, para não ficar muito perdido, muito confuso, eu oriento que você não faça parágrafos tão extensos, né? Veja aí que você tem um parágrafo de 10 linhas, né? Da 8 a 18. Então, tenha cuidado com isso. Ê, despertador! Vamos lá! O livro Diário de Anne Frank, várias vezes best-seller do The New York Times, conquistou o público leitor, bem como me conquistou, ao trazer relatos íntimos de uma garota judia no contexto do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Devo admitir ao leitor que me emocionei durante a leitura, pois, por ser negro e praticante de Umbanda, conhecida, separação incorreta, tá? A translineação, que é quando a linha termina, né? Ela precisa seguir a separação silábica normal. Então, você deixa lá o cunha e faz ela separada normalmente. Não pode fazer dessa forma aqui. Conhecida popularmente como macumba pelos ignorantes, sofro diariamente com a intolerância religiosa, assim como Anne sofreu. Nesse sentido, creio que o preconceito historicamente difundido em nossa comunidade, aliado à sua banalização, culminam na manutenção dessa mazela. Olha só, eu quero que você preste atenção, tá? No excesso de aspas. Por que você colocou entre aspas macumba? Né? Porque é um sentido pejorativo? Porque é um sentido irônico? Porque é um sentido intolerante? Por quê? Oriento que você use, né, as aspas quando for extremamente necessário, como foi aqui no caso do livro, quando você traz, né, a palavra em inglês, enfim. Mas evita fazer essa construção aqui, como essa que você fez aqui embaixo, tá? Eu não li ainda todo o seu texto, mas ó, você já traz aí demais palavras entre aspas. Então, você tem que ter esse cuidado. O que você está querendo indicar? Você está querendo indicar ironia, você está querendo indicar o quê? Então é importante que você já escreva isso no seu texto, né? Para evitar deixar alguma coisa subentendida. Outra coisa, você usou, né, uma alusão para iniciar o seu texto. E aí você usou também como máscara social o fato de você ser uma pessoa negra e praticante da Umbanda. Eu oriento, né, já que no artigo de opinião o foco principal sempre é a sua opinião e os argumentos que você vai usar, eu oriento que você faça isso de uma maneira mais autoral, que você faça essa relação de uma maneira mais efetiva, de uma maneira que não seja deslocada. Por exemplo, preste atenção. Você falou da obra, trouxe sua máscara social, retomou a obra. Fica muito engessado. Para o artigo de opinião, fica muito engessado. Para Enem, dissertação, até serve. Mas para a UniOeste, para o artigo de opinião, isso não denota autoria. E isso indica, né? Pode indicar para a banca que você decorou, que você nem leu o diário de Anne Frank. Então, como que você faz para você sair desse engessamento? Primeiro, eu oriento que você descreva a obra, né? Então, por exemplo, ou descreva a sua situação, né? Por exemplo, medo, violência, opressão, olhares maldosos, vingança,
opressão e intolerância. Não estou fazendo uma resenha crítica da obra Diário de não sei quem, embora se assemelhe ao que passo. Estou retratando um cenário desolador de. Entendeu? Entendeu como que dessa forma você consegue articular melhor essa relação entre a obra e aquilo que você vive? E aquilo que você vive como a máscara social de uma pessoa que foi agredida, que é violentada e que é massacrada apenas por ter uma religião que não é eurocêntrica. Conseguiu perceber a relação? Quando você traz isso para o seu texto, a sua máscara social, ela se constrói. A sua máscara social, ela se articula de tal maneira ao texto que a banca entende que você sabe do que está falando e que você não apenas decorou essa obra, tudo bem? Ou decorou essa alusão, para usar intolerância religiosa, eu vou usar sempre o Diário de Anne Frank, entendeu? Outra coisa, você já fez aí essa menção ao leitor, né? Devo admitir ao leitor, caro leitor. Você pode manter esse diálogo no artigo de opinião. Isso pode acontecer. Isso é uma estratégia sua, é o estilo seu no texto. Eu só oriento que você não passe da linha, né, de não se exceder nisso. Então faça aí uma ou duas menções no corpo do texto, mas evita aí para não ficar tão repetitivo, tá? Nessa perspectiva, caro leitor, o preconceito religioso não é algo pontual e isolado no Brasil. Quem dera fosse. Entretanto, configura-se como um problema social e histórico que remonta aos primórdios da nação. Sobre isso, é válido destacar a perseguição institucional à afro-religiosidade desde o período da escravidão africana, século XVI, até meados do século passado, sendo este, ademais, tempo no qual a sociedade ativa e o Estado consideravam subversivas toda e quaisquer manifestações de herança religiosa negra, que, portanto, deveria ter seus fiéis, meus antepassados, calados mediante violência física, verbal e psicológica. Exagero? Não, leitor, não exagero. E digo mais, o passado sangrento do nosso país mantém-se. Só vai ter o chapeuzinho do vovô quando for plural. Ele tem, eles têm. Ela mantém, eles mantêm. Então tem que cuidar. Mantém-se vivo no inconsciente dos cidadãos, uma vez que a intolerância religiosa, infelizmente, perdura na sociedade, cuidado aí para não comer sílaba, contemporânea. Perdura, infelizmente, no meu cotidiano e de meus irmãos na fé. Olha só, artigo de opinião, meu filho, você tem que defender um ponto de vista. Então, você tem que dizer que ele é um crime mascarado pela fé. Como que ele é um crime? Em que medida que ele se configura como um crime? Então, olha só, o que eu faria? Nesse seu parágrafo aqui, você está dando muita ênfase para a questão histórica. Então, o que aconteceu aqui nesse seu parágrafo? É como se você tivesse escrito um texto expositivo, um texto em que você apenas descreve algo, em que você apenas expõe algo, e não é esse o fato. O fato é você defender o seu ponto de vista. Como que eu, Priscila, teria organizado?
Eu tiraria a Anne Frank do início do seu texto e traria essa questão histórica do Brasil na introdução. Aí, o que você faria? Você descreveria essa questão e aí você fala, infelizmente, os atos sofridos por mim e por meus irmãos da fé se dão a sensação de que embarcamos em um túnel do tempo, em que desde o período da escravidão, piriri, pororó, pururu, entendeu? Por quê? Porque aí, quando você vem para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, realmente você consegue comprovar, você consegue convencer o seu leitor, convencer de que a intolerância religiosa existe e de que a intolerância religiosa é um crime mascarado pela fé. Você não me mostrou o crime que acontece. Você até mencionou aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Você colocou assim, ó. Perdura na sociedade, perdura no meu cotidiano. Tá, mas como que perdura? Em que medida que perdura? Sob qual perspectiva que perdura? Do que você está falando? Então, é nesse sentido que você tem que estruturar o seu texto. É nesse sentido que você tem que construir. Então, você tem que fazer assim, ó. A intolerância religiosa é um crime. Eu vou defender isso? Eu vou. Por que que é um crime? E aí você vai separar os argumentos, quantos você quiser. Quer defender 2, 3, 4, 20, 30, você que escolhe. Aí, cada parágrafo, cada argumento desse você vai defender. Então, você vai falar, por exemplo, da questão do silenciamento, da questão do medo de defender o seu posicionamento, na questão do medo de expressar a sua fé, na questão da destruição de imagens sacras, da destruição de terreiros, da destruição de igrejas, enfim, tem várias perspectivas aí que você pode abordar e aí você vai defender, sempre reiterando esse crime, como essa intolerância se materializa. Ainda nesse viés, os seus ganchos semânticos estão bons, tá? Você solicitou para eu dar uma atenção nisso na última correção, estão bem boas, tá? Tranquilo. Ainda nesse viés, os séculos de opressão e discriminação experienciados por religiões não cristãs resultaram na naturalização desses atos criminosos. A respeito disso, enfatizo ao leitor o conceito de banalidade do mal, cunhado pela judia Hannah Arendt, já que na atual conjuntura, olha lá, o mal normalizado descrito transfigura-se no ódio antidemocrático e criminoso ao credo alheio. Como? Como que isso afeta a sua vida? Você, praticante de... O que é que você é? Umbanda? Isso. Você, praticante de Umbanda. Como que isso afeta a sua fé? Você consegue perceber que está deslocado, né? A sua máscara social, melhor dizendo, ela está deslocada daquilo que você escreve, daquilo que você defende. E aí, se você parar para pensar... Bom, deixa eu terminar. Por conseguinte, tal sentimento tem por objetivo silenciar a liberdade de culto do próximo, né? E com o subterfúgio maléfico de estar obedecendo a Deus, nem que para isso seja necessário silenciar, vulgo matar o falso adorador. Como que isso ocorre? Onde isso ocorre? Exemplifique. E como você se sente? Você tem medo? Como você se sente? Então, veja bem. Se você parar para analisar, você trouxe Anne Frank no início, você trouxe, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, você trouxe aqui a questão histórica, aí depois você trouxe a banalidade do mal da Hannah Arendt. O que está prevalecendo no seu artigo? A alusão. Não é esse caminho, meu filho. Não é primeiro pensar na alusão e depois pensar no argumento. Não. Primeiro você pensa no argumento para depois, se for possível, você encaixar a alusão. Por quê? Porque é esse movimento que você tem que fazer no artigo de opinião. Pense, você lendo um articulista aí, falando a opinião dele sobre determinado assunto e a pessoa só faz menção a outros autores. Não, não é assim. Tudo bem?
Em suma, as sangrentas raízes históricas do Brasil sustentam uma comunidade ativa intolerante às diferentes formas de culto, além de indiferente à violência e ao cerceamento da liberdade das religiões não cristãs como eu. Assim, pergunto-lhe, caro leitor cristão, por que você fez essa menção ao cristão? Até quando permitirá que seu ódio intolerante e sua indiferença por minha crença superem o mandamento de amar ao próximo dado a vocês por Jesus? Achei muito apelativo esse final. Esse final eu sugiro que você retire. Retira esse final e retoma aí essa questão da intolerância, né? Retoma aí essa questão de que a fé não abre precedentes para que crimes ocorram, tá? Pelo contrário, é bem diferente isso. Então, olha só, o que eu tenho para te dizer? A correção, ela é um caminho para você ver os seus erros, né? Isso serve para todo mundo que está vendo o vídeo. Então, se você tem problemas na argumentação, se você tem problemas na estrutura, você precisa ter acesso ao conteúdo, você precisa ter aulas nesse sentido para que fique muito claro o que é artigo de opinião e o que é dissertação argumentativa, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes o aluno tem essa dificuldade que apenas a correção não resolve. Então tem que voltar lá para os argumentos, tem que voltar lá para a estrutura do texto, tem que voltar lá para os operadores argumentativos, palavras que indicam juízo de valor, porque aí vai ficar mais claro para você. Língua portuguesa, erros mínimos, você está muito bem, atendeu ao tema. O problema principal agora é a questão da argumentação. Tudo bem? É isso aí que você precisa cuidar. Gancho semântico também tá tranquilo. Beleza? Vamos lá então? Firme no propósito? Bora escrever redação, meu filho? Bora!